Nós já vamos abrir o nosso próximo painel, que tem como tema comunicação, cultura e entretenimento. Para compor aqui o nosso painel, quero convidar ele, que é CEO da Insight Media, bacharel em comunicação social, possui mais de 12 anos de experiência na área de comunicação com foco em mídia, atuando direta e indiretamente nas áreas de planejamento, execução, performance e projeções, sendo ela tradicional ou digital. Para os aplausos de vocês, João Paulo Leal, por favor. Palmas para João, minha gente. Estava comendo, foi, João? Estava lá em cima fazendo um lanchinho? Ah, tá. Ele é comunicador, editor-chefe e fundador da 2/3, veículo de notícias LGBTQIA+, da Bahia. Militante e idealizador da primeira semana LGBTQIA+, do Shopping da Bahia, responsável pela primeira edição do Pelô Diversidade, padrinho da torcida LGBTQIAP+, do Esporte Clube Bahia e um dos principais nomes da luta em prol dos direitos da comunidade. Por gentileza, Genilson Coutinho. Aplausos, por favor. Chegou sério, eu te conheço, viu? Se comporte. Agora eu quero convidar ela, que é publicitária e produtora cultural, trabalha com as redes sociais da TVE Bahia e Rádio Educadora FM, além de ser fundadora do projeto Roda Cultural, que tem o objetivo de disseminar a arte e a cultura da cena alternativa de Salvador. Aplausos para Rafael Libório. Quero convidar ele, que é jornalista baiano, colunista do Alô Alô Bahia e gestor da carreira da atriz e apresentadora Regina Casé. Esteve à frente da área de relacionamento de grandes empresas ligadas à área de turismo durante esta oportunidade. Palmas para Pedrinho Figueiredo. Tudo bem? Pedrinho, ó, eu sei que você está aí com Regina, mas se quiser também, a gente pode gerenciar minha carreira, tá? Estou super disponível, vamos conversar depois. Agora quero convidar ele, que é... Não? Daqui a pouco. Mas eu abro ou não abro o painel? Então vamos abrir o painel e ele vai entrar como fator surpresa com vocês. Ei, oi? Massa. Eu tenho uma voz um pouco grave, se puder dar uma calibrada, por favor. Pessoal, bom dia. Antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo aqui, pessoal que está no painel. Pedir desculpas também, a gente estava ali assim, um pouco distraído, se alinhando ali, conversando um pouco, né? Mas, obrigado, Rick, aí sempre... Eu acho que entre você, Edinho e Alex fica a disputa ali do estilo, para ver quem se destaca ali entre os três mais estilosos ali da Aratu, tá? Pessoal, a gente vai falar sobre um painel bem amplo, né? A gente estava falando sobre isso, pô, quando a gente fala sobre comunicação, já é coisa pra caramba, né? Entretenimento, maior ainda. Cultura nem se fala. Então, enfim, a gente vai tentar de alguma forma fazer um paralelo bacana com o que a gente está vivendo, o que a gente já viveu e até um pouco de futuro também, tá? Vamos fazer uma dinâmica de... Vou lançar primeiro para a Rafa, ela se apresenta naquele minutinho dela, explana, e aí ela vai passando a bola para vocês e a gente vai debatendo e no decorrer a gente vai desenvolvendo com algumas outras perguntas. Tá? Pode ser? Beleza? Vamos sim. A gente entendendo, né, um pouco do que a gente já tem visto aqui no screen e tudo mais, com todas as mudanças, né, por conta da pandemia e etc., a criação de novos espaços digitais de entretenimento, podcasts que a gente viu essa semana aí com 290 mil pessoas assistindo simultaneamente, né? Imagine 290 mil pessoas dentro de um evento. Rock in Rio, o último ano, teve 700 mil pessoas, né? Então, mais ou menos isso. Então, gente pra caramba simultaneamente consumindo isso, né? A gente vê o universo digital ali, de alguma forma, se sobressaindo nesse momento. De alguma forma, não, né? Se sobressaindo muito, né? E aí, assim, Rafa, o que é que você acha? Você acha que é um momento de buzz pandêmico ali e a gente vai conseguir sustentar, por exemplo, um streaming que acontece
aqui, né, todo mundo no corpo a corpo, nesse calor, né, e também está acontecendo digitalmente de forma através de uma transmissão ao vivo digitalmente, realmente, ao mesmo tempo aqui, né? Então, assim, você acha que é algo de momento, isso vai passar, um precisa do outro, agora com essa nova realidade que a gente tem? Enfim, fala um pouco sobre você, fala um pouco sobre isso, provoca a galera aqui. Quem quiser fazer pergunta, no finalzinho aí, vocês podem guardar, vai acontecer esse espaço também, tá? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Rafael Libório, eu sou publicitária e produtora cultural e sou fundadora do projeto Roda Cultural, onde eu dissemino a arte e cultura da cena alternativa de Salvador por meio de agendas culturais, coberturas de evento, fazendo evento de fato. Inclusive, quem quiser saber qual vai ser o after depois daqui, vão lá, @Roda Cultural Oficial, que a agenda de hoje já está disponível. A gente tem que vender o peixe, né? E, respondendo a pergunta de João, eu acho, sim, que a internet é um plus. A gente viu aí na pandemia que a internet foi uma grande aliada da cena artística. As lives colaboraram muito para que os artistas continuassem trabalhando, continuassem se movimentando, mas depois de um ano meio que ficou cansativo, né? E agora, com a retomada dos eventos, eu voltei a fazer as agendas culturais, eu voltei a fazer as coberturas, e eu percebo que as pessoas estão, sim, com muita vontade de ocupar os espaços, de frequentarem, de irem no show, curtirem artistas, encontrarem as pessoas, viver a experiência, que é insubstituível. A internet sim, pode colaborar em muito, mas ela não é um protagonista. Eu acho que vai ser um plus, né? Assim como esse evento aqui, estamos todos aqui presentes, mas tem muita gente que está assistindo a gente de casa. Eu acho que a gente tem que utilizar isso a nosso favor. Eu acho que essa casadinha de online e presencial é uma coisa que veio para ficar, e eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, né? E também essa questão da internet, né, de ter uma presença forte na internet, é uma questão que eu sempre trabalhei muito no Roda Cultural. Chegou. E aí, tudo bem, querido? Chegando. Mas, enfim, essa questão de ter a presença forte nas redes sociais, eu sempre tive muito no Roda Cultural esse cuidado, porque eu acho que é importante a gente ter uma presença interessante nas redes sociais, mas a gente precisa ocupar os espaços, né? Então, com o Roda Cultural, só para dar uma resumida, né? O Roda Cultural surgiu porque eu sempre vi muitas pessoas falando que não tinha nada acontecendo em Salvador. Eu aposto que alguém aqui já viu na vida alguém falando, não tem nada acontecendo em Salvador, a galera balançando a cabeça. E isso é uma questão que, gente, todos os dias tem coisa acontecendo em Salvador, em todas as áreas. E aí eu moro no centro, né? Então eu sempre tive muito acesso ao que estava acontecendo aqui na cena alternativa. E aí eu me perguntava por que eu tenho esse acesso às informações e essas pessoas não. E aí eu decidi criar o Roda Cultural para ser essa interlocutora, mas eu entendi que eu quero, né, levar informação para o público e o público para as ruas. A gente precisa ocupar os espaços, e foi assim que eu comecei a fazer os eventos do Roda Cultural. Eu fiz exposição, fiz um festival de música, e as pessoas querem ocupar os espaços, querem conhecer os artistas, mas falta essas informações. E aí eu vim com o Roda Cultural para isso. E eu acho, só para fechar, eu acho que essa casadinha de online presencial veio para ficar, e a gente tem que tirar isso a nosso favor, né? Massa. Jane, quer dar uma continuada? Se apresentar? Eu vou me apresentar. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria que colocasse o slide que eu trouxe aí, por favor. Eu me chamo Genilson Coutinho. Como já disse no início, eu fui idealizador da Semana LGBTQ+, do Shopping da Bahia. A primeira vez que um shopping botou numa praça pública um debate sobre diversidade e inclusão, fui eu, pelo 2/3, veículo de notícia LGBTQ+, da cidade, que há 13 anos a gente divulga e milita, né? E desenvolvemos algumas ações pontuais dentro da cidade, junto com o governo e com as secretarias. E quando a gente fala de um veículo de notícia LGBTQ+, as pessoas costumam ainda relacionar muito com o sexo. Infelizmente, a sociedade ainda gosta muito de associar os gays ao sexo, como se a gente fosse apenas isso, né? Como se ninguém mais fizesse sexo, só apenas os gays. Então, nós vimos para desconstruir esse olhar, desde lá de 87,
quando o Mix Brasil foi o primeiro veículo de notícia no país a começar a falar da comunidade LGBT, que até então a gente chamava GLS, e nós fomos construindo nessa cidade um outro olhar. E as pessoas me perguntam, sempre quando eu estou nesses espaços, o que significa essa sopa de letrinha, que a gente vê, os LGBT querem colocar o alfabeto inteiro, querem colocar 200 letras. Mas nós não estamos apenas falando de letras, nós estamos falando de inclusão. É necessário que a gente inclua todos. E aí eu trouxe aqui no fundo aqui, sou LGBTQIA+, 365 dias, e ali no CEP tem o dia 28 de junho de 1968, que é o dia que se comemora o orgulho LGBT no mundo, que foi a revolta de Stonewall. Então, vocês devem falar muito no mês de junho dessa revolta que começou lá em Nova York, que o Brasil e outros países começaram a incorporar essa coisa das grandes manifestações de rua, que daí nasceram as paradas. Então, eu não vou falar sobre todas as letrinhas, porque nós temos um tempo muito reduzido, mas vocês podem aproveitar e acessar agora Genilson Coutinho, Coutinho, que lá tem todas as explicações que eu fiz exclusivamente para vocês que estão nos acompanhando na internet, para vocês que estão aqui, que querem saber o significado desses marcadores sociais, que é o LGBTQIA+. E no decorrer, nós vamos continuando o nosso papo. E eu acredito que, quando ele traz um recorte da internet, no nosso dia a dia, tivemos muitos avanços e muitas mudanças, mesmo sendo um tanto cansativo, que chegou um momento que nós cansamos de tantas lives, né, porque foi um processo de um ano inteiro a gente falando sobre isso, mas eu penso que a gente está refletindo sobre essa forma de comunicar com quem está do outro lado, né, porque a gente hoje tem a internet como um instrumento muito forte, que a gente coloca uma coisinha aqui no Twitter e isso estoura, ganha uma dimensão muito maior, mas a gente precisa ter responsabilidade do que a gente fala e do que a gente posta. Que a gente, às vezes, acha que essa liberdade que a internet nos dá, a gente está livre de fazer o que a gente quiser, mas não é por aí, né? A gente tem que compreender que, mesmo no ambiente virtual, é necessário que a gente entenda onde começa o meu direito, onde termina o meu direito também, onde começa o do outro. Então, a gente tem que partir muito dessa reflexão, porque parece que a internet se tornou um paraíso sem dono, né? Então, a gente precisa pensar uma série de coisas nesse novo normal que nós estamos vivendo, no presencial e no virtual. Tá. Pedrinho. Olá a todos, bom dia. Eu sou Pedrinho Figueiredo, sou jornalista. Para quem não me conhece, também sou administrador. Colaboro aqui para o Alô Alô Bahia, que é um veículo aqui que acho que vocês devem conhecer, que tem um alcance já nacional, né? Hoje é um dos maiores veículos de comunicação do Norte e Nordeste do Brasil. Eu moro há 11 anos no Rio de Janeiro e sempre que eu vejo que a vida está ficando, estava até comentando com os meninos aqui antes da gente entrar, que a vida está ficando confusa, que eu estou me perdendo, que eu não estou entendendo direito o que é que está acontecendo, eu volto para a Bahia, né? Porque Bahia é mãe de todos, Bahia é realmente um lugar especial e Bahia é resistência acima de tudo e cada vez mais. Então, eu sempre volto para cá em busca de beber essa fonte. Mandar um salve aqui para todo mundo, principalmente para Genilson, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que eu admiro muito o seu trabalho, Genilson. Você atingiu um patamar que eu ainda quero atingir, que é essa coisa da militância, essa coisa do movimento, que eu atingi vários objetivos profissionais e pessoais na minha vida, mas ainda esse não. E com certeza um dia eu chego lá. Queria falar para vocês que essa coisa das lives e da internet, de todo esse movimento que a gente acompanhou aí por conta da pandemia, vem muito da nossa necessidade de adaptação a uma situação especial nunca antes vivida por nós, né? Mas acho que, assim, criatividade não é commodity. Acho que podem tirar de nós tudo, menos a capacidade de a gente criar, inventar e solucionar questões a partir de nós mesmos. A tecnologia vai sempre se renovar, os recursos vão mudar, as formas de se fazer, agora as formas de se pensar e de se transformar a realidade, isso ninguém tira da gente, que é o nosso grande patrimônio, né? Principalmente como brasileiro. Eu estava comentando com os meninos que eu voltei, tem 15 dias que eu voltei de Nova York, né? E cada vez mais eu tenho certeza que eu não moraria lá, eu não moraria fora, eu não moraria em outro lugar, porque essa nossa capacidade de contato, que inclusive foi ceifada e tirada um pouco e limitada por conta da pandemia, nos deixou muito mal, de certa forma, porque isso é uma coisa muito particular nossa, de nós brasileiros, de nós baianos, e que é um grande patrimônio nosso, né? Eu estava comentando com uma pessoa, ele falou, nossa, o que é que você tem mais saudade quando você sai do Brasil?
Eu falei de eu gritar, meu filho, vem cá, não, chama ali para resolver. Nos Estados Unidos, se você fizer isso, 5 minutos, tem 4 policiais, 3 pessoas do seu lado, what's going on, aquele negócio todo. Então, a gente foi ceifado disso, eu acho que a gente tem que voltar para esse ambiente pessoal, esse ambiente presencial, seja com vacina, seja que é o nosso grande patrimônio. E aí segue a nossa conversa aqui hoje. Massa. O papo aqui é... Você acha que esse lance agora da gente estar muito mais começando a trazer esse universo presencial de volta, né? Em paralelo com as transmissões ao vivo, os podcasts, as lives, os espaços de interação virtuais. Ontem estava tendo uma mesa sobre metaverso aqui. Eu estava lá. Pois é, o cara Marquei falando... o psicólogo para amanhã. Pois é, não, louco, porque assim, uma bolsa que no mundo real é vendida a R$4.500, nesse universo, pau, né? 30 mil, 25 mil reais, Maravilha. Digitalmente falando, né? Então, você acha que é só esse buzz pandêmico que a gente ainda está passando? Você acha que vai precisar, o digital vai ser um suporte? Porque, pô, todo mundo quer estar junto de todo mundo, né? Se esbarrando ali, suadinho. Sentindo aquela energia. Aquela energia, né? Então, assim, você acha que o digital vai ser um suporte, vai ser o principal canal ali, né, para esse entretenimento e para tudo isso, essa tríade aí, né? Cultura, entretenimento, enfim. Bacana. Primeiro, deixa eu dar bom dia a todo mundo. Cheguei correndo, perdão, viu, gente? Eu estou apresentando lá no Gregório de Matos. Aí eu apresentei o povo lá e subi correndo mesmo. Chego parar o cara na rua, falou, Dinho, você tá maluco? Não, então, eu já sou, mas tá tudo bem. Dá bom dia a vocês. Uma honra estar aqui com vocês, muito legal. Gene, seu trabalho realmente é fantástico. Nem preciso falar do site. Rafa, um prazer te conhecer muito. E JP, amigo das antigas, não precisa nem falar nada. E a vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença. Cara, eu estava ontem vivendo essa experiência, né, apresentando lá no Gregório de Matos. Para quem não me conhece, eu sou o Dinho Júnior, trabalho em rádio há 13 anos. Digo que estou em televisão há mais de 5 anos e produzo conteúdo na internet desde quando a plataforma começou a surgir. E pegando esse seu gancho, eu lembro que quando eu comecei, principalmente na internet, quando a gente passeou por todas as plataformas, né, desde o do Orkut ao surgimento do Facebook, o surgimento do Instagram. E eu lembro que no começo do Instagram eu falei com um amigo meu, trabalhava só no rádio, eu era estagiário na época, e falei assim, olha, eu queria entrar nessa plataforma, mas eu queria criar um avatar, não quero mostrar meu rosto. Eu acho muito invasivo esse processo de aparecer o tempo inteiro, sabe? E na época eu negava fazer televisão. Meu professor de faculdade encheu o meu saco. Véi, você tem que fazer televisão. Não quero, velho. Quero estar no rádio aqui, que mexe com o cerebelo, a magia das pessoas, e isso me faz bem e tal. Só que eu era muito novo, a evolução do trabalho foi. E cá estamos nós nessas duas plataformas que eu reneguei anteriormente, né? E hoje eu tenho um pouco de angústia quando a conversa é o futuro das plataformas e principalmente a comunicação e entretenimento, que é o que eu faço. Eu vou pegar um gancho aqui da minha troca sincera com as pessoas. Quando eu falo do meu trabalho, é para contextualizar que enquanto a pandemia travou a presença de todos vocês em trocar energia com as pessoas normalmente, para mim, desde o primeiro momento, eu estive na rua, noticiando todos os problemas causados pela pandemia e trocando energia da forma que dava com as pessoas que estão extremamente acostumadas a serem fervorosas com a gente, né? Comigo, particularmente, com os repórteres da TV Aratu, pelo trabalho que a gente faz, pela conexão que a gente busca com o povo. Eu sempre falo da minha Cajazeiras, meu lugar no mundo, sempre falo do meu conjunto habitacional, que é o maior da América Latina, com todo orgulho, e eles se sentem representados, e não tem outra forma de trocar energia com essa galera. Não existe toquinho, soquinho, uhul! A gente é Bahia, o sangue de quem é de lá, máximo respeito a todos os bairros, mas quem é da favela vibra a genuinidade da nossa cidade, sabe? O clichê do sorriso, do calor, da recepção, vem dessa galera. E aí, meu amigo, foi muito difícil, um desafio muito grande, poder tentar disciplinar a mim mesmo e ao outro, nesse momento, e sentir essa evolução comportamental durante o processo pandêmico. Eu fiz lives, inúmeras lives, sejam lives comerciais ou lives musicais. Viajei a Bahia apresentando lives. Né? Fui parar lá no interior da Bahia com o trio da Ruana, fazendo uma live comemorativa com os caras, 10 horas de estrada. Olha que louco. Logística de show.
para apresentar uma live e entreter as pessoas que não podiam, de certa forma, curtir o show naquele momento. E eu fico angustiado partindo do princípio que hoje o digital ele tem uma priorização de todos nós, todo mundo quer estar no digital. Hoje, eu choro porque o algoritmo prejudica o nosso trabalho, porque eu represento marcas como a Skol, que eu trabalho há 2 anos, o Spotify, que eu tive 1 ano de contrato, e a gente quer o resultado daquilo. E a métrica, juntamente com o digital, se transformou em uma prioridade da nossa vida. Mas, particularmente, no fundo, o que me move de verdade é essa troca com o povo. E aí, eu penso que no futuro, no metaverso, a gente corre o risco muito grande de mergulhar mais uma vez nesse submundo, né? Tem uma frase que eu escrevi uma vez, que eu ainda vou usar em algum lugar, que é: internet é submundo, que quanto mais fundo se vai, mais se perde. Eu tive esse insight no trânsito e falei, caramba, algumas pessoas podem se achar lá dentro também, mas na grande maioria a gente não tem o sintético, o toque, a energia, o vibrar. E eu, particularmente, sou desse lugar. Por isso que pensar no futuro e nessas plataformas me colocam nesse lugar de angústia, né? Porque, ao meu ver, a evolução vem trazendo a gente para um lugar de desconexão com o mundo material mesmo, mas no fundo, para concluir sua pergunta, eu acho que a gente vai chegar num lugar de retroceder. E nesse lugar a gente vai conhecer muito mais a nossa verdade. A gente vai começar a entender o que faz sentido de verdade para a gente. Como hoje eu consigo dizer, por mais que eu exista na internet, por mais que eu adore as lives, por mais que as plataformas que eu trabalho são os canais para eu chegar nas pessoas, depois de 13 anos de caminhada eu afirmo, o que move a fazer o que eu faço, a comunicar, é a conexão com o povo. Massa, massa. E aí, pô, dando continuidade, inclusive, aproveitando o seu gancho e, enfim, você é um cara que está sempre ali se atualizando, reinventando, participando. Eu vejo um trabalho seu junto à Escola Cafeína lá, né, Escola de Empreendedores e tal, e aí a gente acaba observando que sai um pouco do que é o Dinho no dia a dia ali na televisão e no rádio, né? Acho que pra caramba, né? Até pela metodologia mesmo de como funciona lá. Eu vou né? pegar seu gancho aqui só para fazer uma pergunta. Alguém estava no Gregório lá comigo? Alguém aqui? Levanta a mão aí. Vocês viram como é que é a energia da sala lá? O que é que eu puxo, o que é que eu peço para vocês fazerem? É muito doido isso. Você estava lá? Não. Você não Mas viu? eu acompanho em outra... Pronto. Por mais que eu dê palestra, faça oficina, treinamento, mentoria, o cacete. A vida me colocou no lugar hoje de entender, eu sou muito fã dessa palavra, para mim a energia é o que move qualquer coisa, sabe? E a entrega nesses lugares apresentam versões diferentes assim do que eu sou, né? Massa. Entendendo esse lugar de entreter as pessoas, mas por trás do entretenimento ter um outro gatilho. Na TV a gente está afim de entreter, divertir, informar. No rádio, entreter e divertir. Eu trabalho no horário de trânsito, eu quero que a pessoa esteja leve, sabe? Que ela chegue em casa depois do dia do trabalho e fale, caralho, que programa foda desse moleque, sabe como é? E nesse lugar da cafeína, eu entendo que eu tô lá para entreter, mas no fundo, inspirar também. Que é onde eu me coloco aqui agora. Por mais que eu fale as palavras do jeito que eu falo, a ponte, né? Pergunte a você sobre a loucura do Gregório. No fundo, o que a gente quer é que as pessoas saiam daqui impactadas mesmo assim, e principalmente inspiradas. E é isso que a gente busca mesmo. Massa. Esse entendimento. E trazendo esse gancho, cara, é mais uma forma de se reinventar, de estar respirando, oxigenando e tudo mais. Aí eu queria entender de vocês, assim, nesse momento que tem sido feito por vocês para poder tá tendo essa oxigenação, né? Tá tendo esse respiro, essa mudança, né? Tentando trazer o novo, tentando... Enfim, você trouxe um exemplo bacana sobre o que está acontecendo realmente hoje, né? Mas, assim, além disso, aí eu falei da questão da escola e tudo mais, mas, além disso, o que é que a gente tem feito mais? O que é que vocês têm feito mais para poder tá trazendo essa energia, tá trazendo esse gás? Pedrinho falou, tô lá no Rio, tô não sei aonde, mas eu sempre volto para a Bahia, puxo energia e vou seguir meu ano, vou seguir meu semestre, né? Então, enfim... Eu acho esse caminho da internet muito perigoso em determinados aspectos, né? Por exemplo, o algoritmo. Eu acho que o algoritmo sempre te alimenta das suas próprias convicções.
Então você está ali, eu gosto de ver carros, o tempo inteiro propaganda de carro, e parece que o celular está escutando aquela coisa que a gente fala. Semana passada eu falei, eu quero comprar um casaco. Cara, eu passei 20 dias vendo casaco, eu já não aguentava mais. Eu falei, não, vou passar frio, eu não quero mais comprar um casaco. Vou escolher outro produto, né? Eu vou escolher outra coisa, vou dizer que eu quero comprar um avião, para ver se começa a aparecer avião, sei lá, qualquer coisa, porque não é possível. Né? Então essa coisa do algoritmo é muito perigosa, porque ela lhe alimenta. O algoritmo está sempre lhe alimentando das suas próprias convicções. Outra questão bem peculiar e sensível da internet é que a internet, as redes sociais, elas nos induzem sempre a gente ler determinadas situações, e na maioria das vezes são novas situações, com métricas antigas. Eu não sei se vocês já pensaram nisso assim. Né? Então, a coisa está mudando, mas a gente ainda está com aquela visão, com aquele olhar, né? Com aquela construção nossa de pensamento do passado, né? Aquela coisa antiga. Então, isso é muito perigoso, muito perigoso. Né? Acho que a internet e as redes sociais, e eu acho que a própria pandemia nos ensinou assim, muitas coisas, né? E mostrou como essas ferramentas podem ser valiosas, mas sempre como alternativa, porque eu concordo, assim, Dinho, e acho que realmente esse patrimônio nosso, esse contato, essa rua, né, essa praça que nós baianos temos, que nós brasileiros temos, de ir para a rua, buscar inspiração, buscar diálogo, construir pontes, né? Eu acho que isso realmente a gente não pode perder, independente de internet. Eu acho que a internet tem que ser a nossa auxiliar. A rede social, independente de pandemia, e como quer que seja, somos todos aqui agora ratos de laboratório nessa nova realidade. Estamos todos, mas vacinou, mas vem a terceira, mas não sei o que, mas pode, mas será que vai dar certo? É tudo muito experimental ainda, né? Nesse aspecto. Então, eu acho que realmente isso tem que ser o nosso auxiliar, o nosso assistente cada vez mais, porque o nosso grande patrimônio é esse, somos nós na rua, somos nós construindo relações. Né? Eu acho que o Nizam falou uma coisa que é maravilhosa, assim, e eu tenho muita oportunidade de conversar com ele, e ele fala, nós brasileiros, nós temos a capacidade de salvar o mundo, porque não é possível que, independente da crença que a gente tenha, se você acredita em Deus ou... entendeu? Enfim, Nossa Senhora do Cadeado, qualquer coisa, mas não sei. Independente do que você acredite, não é possível que o cara, quando foi fazer isso, ou essa energia, quando se construiu, o cara deu um Rio de Janeiro, deu uma Salvador de presente, o cara falou, não, aqui vai misturar, essa energia convergir, isso aqui, não é possível. A gente tem o poder de salvar o mundo, seja através dos nossos recursos naturais, dos nossos talentos, da nossa ciência. A gente tem o poder de salvar o mundo. Então, eu acho que essa ponte, esse encontro, a gente realmente, Dinho, e todos aqui, a gente não pode perder. A Rafa quer falar um pouco? Eu concordo com tudo que vocês falaram, é justamente isso. Eu acho que a internet é um porta-voz do que a gente tem de precioso, que é a nossa energia, que é o contato com as pessoas, e isso é insubstituível. E a gente está se adaptando, né? A gente está entendendo como é que está funcionando essa internet, as redes sociais, que a gente tem que ter a responsabilidade e o cuidado, porque pode ser perigoso também. E a gente está entendendo, né, como é que está funcionando tudo, mas isso aqui é insubstituível. E eu senti muito isso, porque eu passei, ao contrário de Dilma, eu passei a pandemia toda trancafiada em casa, em home office. Era então, o que eu queria, inclusive, zero... só para deixar claro, viu? Adoraria. Não, tranquilo. É trabalho, né? Eu fiquei completamente trancada, então tive contato zero com as pessoas. E agora, com a retomada dos eventos, depois da segunda dose, voltar a viver na rua e ter essa energia é uma coisa que assusta, né? Porque a gente passou muito tempo trancado, e a gente está se adaptando. Pode chegar perto, pode abraçar, bota a máscara, tira a máscara. É uma utopia que a gente está vivendo, né? É uma loucura que isso tudo. Então, essa energia ter de novo me faz sentir viva. Voltar a ir para os eventos, a encontrar as pessoas, e faz total sentido, né? E isso a internet não tem como ser protagonista. Com esse advento da internet, para a comunidade LGBT, eu penso que nós tivemos muitos ganhos e tivemos perdas. Quando eu digo de perda, é que nós perdemos essa vontade de ir para as ruas, reivindicar os nossos direitos, coisa que a gente fazia muito nos anos 90 e 80, e que hoje a gente não faz mais. É muito fácil estar na minha casa e apertar um botão e dizer que estou militando, né?
Isso é muito prático. Eu estou em casa, aperto o botão, estou militando. E, por outro lado, para mim e para muitos LGBT, essa coisa da internet, às vezes, é muito dolorosa. Porque os fascistas saíram do armário, estão na internet, né? E todos os dias eles não nos dão paz. Você não tem noção o que é ser LGBT nesse país. Porque é um grupo que está contra a gente, é uma manifestação, a gente não pode falar nada, mas, por outro lado, é muito importante que a gente também ganhe voz com isso, né? Porque quando nós publicamos nos 2 textos o assassinato de um LGBT, e que todos os veículos dessa cidade reproduz, mesmo nós sabemos que a justiça é lenta e que aquele criminoso não vai ser preso, nós não silenciamos nesse momento. Então, assim, tem esses lados positivos da internet, mas, ao mesmo tempo, nós lidamos todos os dias com essa violência. Eu, no meu perfil, graças a Deus, não recebo nenhum tipo de afronto, porque se eu receber, eu vou responder também, né, sem problema nenhum, mas eu recebo muitas demandas dos jovens que são violentados, que sofrem ameaça da família. Então, assim, nós estamos vivendo uma pandemia, hoje, mais da comunidade LGBTQIA+, já vive esse isolamento social há muito tempo. Para a sociedade, isso é novo, mas para nós não, porque muitos jovens, muito antes da pandemia, já viviam esse isolamento com a sua família, que não aceita a identidade de gênero do seu filho, que não aceita a condição sexual do seu filho e que quer levar para o psicólogo. Então, assim, você tem vários relatos na internet e é muito bom que a gente utilize essa ferramenta para fortalecer as nossas lutas. Porque muitos jovens estão silenciados dentro das suas casas, muitas mulheres estão sendo violentadas, que a cada minuto uma mulher é assassinada em São Paulo. E a gente pode denunciar levantando a mão, com o risquinho do batom aqui na palma da mão, para as mulheres. E nós LGBTs, né? E a gente ainda ouve por aí que os gays querem tudo, que os gays querem delegacia, que os gays querem leis, que os gays querem casamento. E vamos pensar um pouquinho, se as mulheres não tivessem a delegacia das mulheres, o que seria das mulheres? E mesmo com a delegacia, a violência contra a mulher continua alarmante nesse país. A cada 19 horas, um LGBT é assassinado nesse país. Se você entrar no site de notícia agora, você vai ver que uma travesti foi assassinada, que um gay foi violentado, e outras barbaridades que até então ficava silenciado e que nós só sabíamos apenas no final do ano, quando o GGB divulgava o relatório de crimes no Brasil. Então, assim, qualquer momento que você entra num site, sempre tem um LGBT sofrendo algum tipo de violação. E quando a gente fala de homofobia, as pessoas acreditam que a homofobia é o simples ato de você me bater, você me chutar. Não, mas a homofobia vai muito além disso tudo. A homofobia recreativa está aí, dentro das empresas, dentro do ambiente virtual, e às vezes o colega está dentro da empresa e ele violenta o próprio colega, querendo tirar ele do armário, como se fosse um direito dele tirar do armário. Desde quando você não sabe não quais são as questões que envolvem essa saída minha do armário. E isso acontece muito também na internet. Ah, fulano tem um jeitinho assim, você não acha? Eu não acho nada. Pergunte para ele. Que nós temos muito essa coisa de achar que eu tenho, faltam 10 minutos. Que nós temos o direito de invadir o espaço do outro. Então, assim, eu não vou me alongar, que já disseram que tem 10 minutos ali, mas eu quero falar um pouquinho rapidinho, que eu coloquei no meu SCART, que fala assim, eu sou LGBTQIA+, 365 dias. Esse recado é para as empresas que estão nos assistindo, que lembra do LGBTQIA+, apenas no 28 de junho e no 17 de maio, e esquece da gente nos outros dias. A mesma coisa acontece com o negro, é o 20 de novembro, é o 8 de novembro, é o outubro rosa, nós vivemos todos os dias a problemática. A mulher que precisa do exame do câncer de mama, ela não precisa só no outubro rosa, não. Ela precisa 365 dias. E nós, LGBTs, precisamos ser vistos. O Nordeste, infelizmente, o país continua virando as costas. Quem são os LGBT que é mais dessa cidade que você conhece, que está fazendo uma publi? Eu estou fazendo uma, tive uma oportunidade. Mas tem muita gente boa nessa cidade que poderia ter a mesma oportunidade que eu e não tem. Mas se você for no Sul, você vê todos os LGBTs falando de todas as marcas. E nós compramos esses produtos. Nós consumimos. Eles sabem muito bem disso. Não é à toa que eles levantam a bandeira no dia 28 de junho, mas é preciso que a gente repense esse marketing LGBT, né? Não é só no dia, né? Não é só na... Exatamente, na não é só o ano 28 de junho, né? Eu pago minhas contas, eu tomo minha cerveja, eu como minha carne, né? Eu vou para o churrasco e eu consumo. E ele precisa me enxergar além disso, porque eu vou muito além do arco-íris. As pessoas acham que a gente vive uma eterna festa, né? Não, meu amor, eu vou além do arco-íris. É bom que a gente pense isso, que nós somos médicos, somos professores, somos dançarinos, somos muito além do que as pessoas costumam nos colocar nas caixinhas. Nós não estamos nas caixinhas há muito tempo. A sociedade precisa sair dessa caixinha e as empresas precisam sair do armário e ter coragem de botar o produto LGBT e, o mais importante,
Continuidade, porque não adianta você levantar a bandeira no 28 de junho e você não ter na sua empresa uma transexual, não ter um gay, não ter uma lésbica dentro da empresa, porque isso não é diversidade. Né? É muito bom você falar de diversidade, mas você não inclui as pessoas na dança. Então, essas empresas precisam incluir as pessoas dentro dos seus quadros profissionais. O RH precisa compreender que nós temos habilidades e competências, independente das nossas orientações, identidade de gênero, o que for. Sou LGBT 375 dias. E fim de papo para eles, né? Boa, Geni. Boa. Muito bom, Geni. Beleza, Fernandinha. Alguém quer levantar algum questionamento, perguntar alguma coisa? É rápido, né? É muito rápido. Nossa. Eu falei com você o quê? Quase um TED. Um TED Mas com eu 4 cheguei, pessoas. eu cheguei atrasadinho, aí piorou a situação. Não, tranquilo. Nem sente passar o tempo. Quando vê, já tá acabando. Sacanagem. Mas então, assim, ó. Agora, João, você também, Dinho e todos. Rapidinho, qual é o caminho que vai? Você acha? Eu um dia após o outro. Até É porque isso mesmo, assim, eu né? trabalho com Às vezes eu tenho essa internet impressão também. também, E tipo, você estava falando dos algoritmos e tudo mais, é o meu dia a dia, né? Então, assim, quando a pandemia veio, mudou tudo, literalmente, né? Então, a gente tá meio que. Não tá criando uma expectativa, é muito. Ah, massa. É muito do que o Dion falou, a gente não tá muito que, vamos ver daqui a quantos dias o que vai acontecer, a gente tá esperando, sabe? Bem isso. Amanhã a gente vê como é, depois de amanhã a gente vê como é, porque é comportamento, né? Então, assim, isso vai mudando a cada minuto, né? Então, enfim, é isso. Aqui, Afonso. Boa, Afonso. Bom dia, tudo bem? Massa. É o seguinte, cada dia a gente vê mais realmente o isolamento, né? As pessoas, os novos náufragos, né? O pessoal que fica isolado, realmente sem contato com nada, você faz tudo virtualmente. Existe isso. Mas ouvindo até o pessoal da Coca-Cola que falou no instante, que existe um mundo. Não é mais um mundo real, o mundo virtual, o mundo digital. É um mundo. E esse mundo está crescendo para esses espaços. Então, tem aquela frase antiga nossa da Bahia, que é bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Então, cada um vai se encaixando nesses lugares novos que estão existindo. É um mundo que está crescendo. Então, a gente tem uma posição assim, como ele falou, o contato físico é bom, mas tem muita gente que já não tinha contato físico antes, independente de pandemia. Por exemplo, você tinha um perfil de quem ficava em livraria isolado, tinha perfil de quem ia para a rua. Então, você está tendo lugares para essas pessoas trabalharem, viverem da maneira que eles querem. Então, é isso que esse mundo novo que a gente tem que se adaptar. Boa, exatamente, cara. Depois de tudo que aconteceu aí agora, né, no passado recente, vamos dizer assim, como já falaram, é o novo normal, né? Não vai ser nada como era antes. E a gente precisa realmente estar pegando a roupa de sapo ali no armário, Exato. vestindo, dando os pulos e, assim, viver a vida da gente, brigar pelo que tem que ser brigado mesmo, sabe? Se posicionar e realmente ir pra rua, sair do universo digital só e realmente ir pra rua lá e, enfim, puxar, trazer essa galera, ver que a rua tá viva ainda, né? Independente. João, eu queria só pegar sua fala aqui. O Afonso trouxe uma coisa bem legal. Quando eu ponho o meu ponto de vista sobre o quanto a rua tem um potencial e é um combustível para mim, eu falo de mim. Esse é o meu lugar no mundo. É onde eu me encontro e a minha preocupação com a proporção dessa imersão direta às plataformas virtuais é por conta desse meu olhar, do quanto a rua ela é importante para mim, repito. É muito legal a gente entender esse grande universo que vira o metaverso e as grandes possibilidades com cripto, NFTs e outras coisas que hoje já são realidade, mas eu acho que é muito importante a gente também entender, como Afonso trouxe, o lado positivo e o lado negativo das coisas. No meu ponto de vista, para quem já não tinha essa condição de troca e que hoje vivia naufragado, como ele falou, e hoje tem locais para ter encontro com outras pessoas e viver aquilo, a gente pode considerar que isso é um ponto de certa forma, socialização, mesmo que seja virtual. Mas quando a gente vai para entender sobre as necessidades humanas e principalmente as condições psicológicas nesses lugares, eu acredito que o mundo presencial ele tem uma condição muito mais importante do que esse lugar virtual. Se não fosse assim, a nossa vida infantil não traria essa necessidade de socialização na formação do ser humano. Então, o meu medo, repito, meu ponto de vista, é mais uma vez a gente priorizar
essa virtualidade social que está sendo criada, que já existe, inclusive, é o que a gente é, né, o tempo inteiro com a cara aqui e tal, já vivendo o metaverso através do celular, é a gente priorizar esse local sem entender também os pontos negativos que essa imersão ininterrupta pode trazer para a gente. Acho que é um pouco disso. Falando um pouquinho do Brasil, né? Por isso que essa agenda é tão importante, por conta desse aspecto levantado pelo Afonso, a digitalização do país é importantíssima. Essa é uma agenda política, essa é uma agenda pessoal, e eu acredito muito no poder da iniciativa privada nesse sentido, porque nós precisamos digitalizar o Brasil. A gente tem uma impressão, e a gente teve uma impressão, de que também pela pandemia deu essa impressão de que o Brasil é um país digitalizado quando ainda não é, né? A gente é um pouco digitalizado em relação aos outros lugares, porque senão essa vai voltar a ser uma realidade excludente para a grande maioria da nossa população e das pessoas. Perfeito, perfeito. Acho que a gente já está nas falas de fechamento, né? Eu acho que o Dinho também já explanou um pouco, o Pedrinho. A Gene... Eu vou usar 2 horas do evento. Quer passar para a Rafa, então, para você respirar? Não, tranquilo, rapidinho. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui juntos, falando sobre tantas coisas em um tempo tão curto, que passou tão rápido. E quero agradecer ao festival, porque teve pessoas aqui. Pode continuar? Ah, tá. Vá, respire. A gente tem uma pergunta ali. Pode lançar. Faz a pergunta primeiro? Não, eu vou respirar. Ah, desculpa. Porque, assim, é muito... Vamos. Fernandinha vai trazer uma água. Vamos para a pergunta, por enquanto, tá? Pode perguntar. Oi, gente, eu sou Leana. A fala de vocês me inspirou sempre uma reflexão de que o quanto que a construção dessa vida digital, ela inibiu um pouco a nossa convivência real, né? A gente desaprendeu a ter uma convivência não mediada, a convivência da surpresa. Então, se eu vou falar com uma pessoa, eu sei que eu vou encontrar com ela naquele momento no Zoom, no Meet e nas outras ferramentas. Então, esse elemento da surpresa, do alface no dente, eu acho que a gente perdeu um pouco o rebolado de como a gente administra. E é offline que o bicho pega, né? Como vocês estão trazendo aí, nossos dramas e dificuldades, eles não estão somente na vida digital, mas também. E aí a pergunta que eu queria deixar, assim, que eu me faço todo dia, não encontrei resposta, talvez vocês possam trazer. Quem é você se a internet acabar, né? Quem é você offline? Se amanhã a gente ficar offline, acabou, deu errado, acabou com tudo, como é que a gente segue? Fazendo e sendo quem a gente é, né? Então, eu queria dividir aí, ouvir aí o que é que vocês trazem para nós. Massa. Eu vou trazer um exemplo que eu tenho dentro de casa. Minha mãe, toda sexta-feira, ela não usa nada de internet, a gente se comunica via SMS. O dia todo. Maravilhoso isso. Ela disse que é o detox dela na semana. Né? Então, tipo, até então, tô seguindo assim minha mãe, sabe? Se a internet acabar, eu volto para SMS. Eu volto para ligação. Enfim, mas realmente é difícil, né? Você se imaginar... Você não se imagina sem um telefone, né? Há uma corrente filosófica, há uma corrente filosófica atual, uma linha de pensamento de alguns filósofos e estudiosos que diz o seguinte: se algum dia alguém desligar o disjuntor, desligou o disjuntor geral e apagou tudo, e a internet, e o telefone, e acabou. O que é que resta? Né? Resta a nossa imortalidade, né? Porque, segundo eles, todos nós já somos imortais. Porque a partir do momento que a gente está no coração de alguém, seja através de uma experiência, de um cheiro, de uma lembrança, a gente vai estar para sempre no coração das pessoas, a gente vai estar imortalizado ali na vida das pessoas. Então, quando o disjuntor desligar, né, isso serve também um pouquinho para a questão da morte, etc., vai ser mais ou menos assim. Segundo eles defendem isso. Talvez seja uma solução. Como já dizia Mário Quintana, ele queria que na lápide dele tivesse escrito: eu não estou aqui. Eu não estou aqui, porque eu estou no coração do meu amigo, do meu irmão, do meu pai, da minha tia, daquela pessoa que viveu comigo e que se lembra de mim. Massa. E o ser humano é super mutável, né? A gente está o tempo todo se adaptando. Então, se a gente não tiver internet amanhã, a gente vai resgatar os hábitos antigos, a gente vai criar novos hábitos e a gente vai se adaptar, a gente vai viver.
Posso encerrar aqui, João? Eu Por vou favor. encerrar, vou pedir licença, gente. Eu tenho que terminar o painel lá Vá. também. Pessoal fala, Gene E fala, aí a o gente pau, fecha. o pau tá Vá. quebrando aqui, já recebi um zap. Bora, meu filho, dá tchau e vaza. Eu falei, pelo amor de Deus, o povo foi lá ver a gente, não pode ser assim, não. Rapidinho. Pois não, quer falar, Gene? E agora eu posso falar. Com relação à pergunta que ela fez, naquele dia que teve o boom da internet, do WhatsApp, me perguntaram como é que você conseguia sobreviver, você fica o tempo todo na internet. Isso é normal. Se não tem, não tem. Né? Vou fazer minhas coisas normal e quando voltar, vai voltar ao normal. Se alguém queria falar comigo, vai falar novamente o que ele tinha para falar naquele momento. E quando naquele momento que eu no início eu ia falar no meu encerramento, eu me sinto muito feliz em estar aqui, porque eu estou ocupando um espaço. Né? Quando você vê um LGBT dentro de um espaço como esse, que teve aqui ontem, pessoas transexuais e travestis dentro desse evento, isso é representatividade. E nós precisamos estar em todos esses espaços. Um espaço como esse, no espaço da política, e é uma cachaça que... A gente Boa. entende. Obrigado, Gene. E aplaude. Dinho, Posso? quarta mil. Enfim, vou me sair. Agradecer a vocês pela presença. Vai. Obrigado, gente, pela troca. Muito bom. Vai. Para mim, isso aqui não tem dinheiro que pague mesmo. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Muito obrigado, que vocês possam, enfim, ter retirado insights maravilhosos da gente. Eu queria ir embora falando só uma coisa sobre a pergunta de Leana, não é isso? Que ela acabou fazendo, é muito legal, principalmente por ter me comportado nesse lugar, de trazer essa provocação sobre estar no digital, fazer parte disso, mas ao mesmo tempo repensar um pouco sobre o futuro desse lugar, dessa plataforma. Mas, como eu disse, eu trabalho em plataformas tradicionais também, a TV e o rádio. Então, eu tenho esse olhar um pouco ali, multiplataformico, digamos assim, para conseguir olhar. Aliás, fez uma pergunta, eu queria me despedir, falando que Magalhães conversou comigo, Maurício Magalhães conversou comigo lá no Gregório, que eu achei fantástico. Ele falou que força os filhos a ler todos os dias. Mas, Mal, não é legal forçar. Eu forço os meus filhos, pelo menos uma página por dia. Porque no futuro, quem tiver condições de interpretar ou escrever mais de 140 caracteres vai estar na frente de muitas pessoas. E é exatamente isso que a gente deve pensar. Está tudo se atualizando, estão colocando a gente em um lugar diferente. Isso não é de maneira impensada, mas que a gente esteja pronto para ser humano quando no futuro tudo isso bugar, porque vai acontecer. Boa. Obrigado, gente. Estou indo embora. Valeu. Tchau, tchau. Deixa aí. Rafa. Valeu, irmão. Vai. Gente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, estou muito feliz. É muito massa estar aqui ao lado dessa galera incrível. E gostaria de falar que a internet não é o mundo, não é a nossa prioridade total, mas é importante a gente usar ao nosso favor, então sigam lá o Roda Cultural no Instagram e nas outras redes sociais. Boa. Pedrinho, mandou um abraço pra galera. Um abraço para todo mundo, obrigado pela presença de vocês. Estou no Instagram, não precisa mandar ofício para falar comigo, só mandar uma mensagem, estou lá sempre. Agradecer a presença dos meus pais que estão aqui, é uma alegria ter vocês aqui. Também tem o Bruno, o Rui, uns amigos aqui de fora. Obrigado a vocês. Genilson, Massa. tamo junto, vamos nessa, um abraço. Massa.